Olá, eu sou Luciane Raposo e esse é o Literatura para a Vida. Nas últimas semanas eu tenho percebido que estar atrasado, estar correndo, bater metas, estar estressado se tornou algo como se fosse um símbolo de status, um símbolo de riqueza, um símbolo de poder até, como se nós estivéssemos mostrando às pessoas que por estarmos atrasados, nós temos uma vida interessante, nós temos uma vida com riqueza, nós temos uma vida com poder, nós temos muitas coisas acontecendo. E essa sensação está associada à aceleração da sociedade. Após a Revolução Industrial, com o desenvolvimento da fabricação de produtos em série, nós começamos a desenvolver uma cultura de massa, principalmente no sentido do consumo. Então você precisava comprar, porque as fábricas precisavam vender, e aí quando foi criada a linha de produção, a produção era cada vez mais rápida, e foi necessário construir essa ideia no imaginário popular de que nós precisamos de muitas coisas. E também por conta disso as coisas se tornaram cada vez mais descartáveis. Compra hoje, joga para amanhã. Compra hoje, joga para amanhã. A chamada sociedade do consumo tem origem em grande parte nesse sentido. Mas com o passar do tempo, isso está se tornando cada vez mais associado ao sentimento de que nós estamos sempre atrasados. Fulano, não posso falar com você não, porque eu tô atrasado. Fulano, olha, eu queria muito tomar um café com você, a gente vai marcar. Em que ano, em que século, em que milênio, eu não sei. Ai, por que você tá andando tão devagar? Tá sentindo alguma coisa? É muito engraçado porque a gente começa a acreditar que o estar estressado, estar irritado, estar cansado, estar correndo, estar atrasado, fazer as coisas às pressas é normal. E não é normal. Comum e normal são coisas diferentes. Comum é algo que acontece comumente. Às vezes por conta das condições de uma sociedade, de uma comunidade, de uma cultura, normal é aquilo que deveria acontecer. Vou dar alguns exemplos. Em janeiro eu completei 7 leituras. Em janeiro eu tenho férias plenas. São 30 dias, na verdade 31, né? 31 dias dedicados para mim. Então foi o tempo em que eu tive reuniões com meu editor, produzimos todo o meu 5º livro, que eu devo lançar agora no final de fevereiro ou no iniciozinho de março, depende da entrega da gráfica. Foi um mês em que eu pude me dedicar a atividades totalmente pessoais. Então, em diversas ocasiões, eu via pessoas com a sensação de que estavam atrasadas. Eu me dediquei também à caminhada. Eu moro numa região com uma orla belíssima. Em certa ocasião eu ia atravessando para chegar até a orla e uma pessoa conhecida me abordou e perguntou: "Ai, você tá cansada? Tudo bem? Tá tão devagar." Mas não era necessário correr, era necessário treinar a atenção plena. Aquilo que a gente chama tanto de mindfulness, na verdade, é você estar consciente sobre a sua vida. Naquele momento eu não tinha compromissos, naquele momento eu não tinha horário, naquele momento tudo o resto podia fazer uma pausa. O importante era ir caminhando, refletindo, relaxando. Caminhadas não são corridas de Olimpíadas, não precisam bater metas. Em outra ocasião, também ainda no ano passado, quando eu ia me dirigindo para a escola, e era dia de avaliação de matemática, e as crianças ainda têm uma cultura familiar de que matemática é muito desafiadora, uma pessoa especialista na área de transtornos da aprendizagem, porque fez uma coleção de pós-graduações, essa pessoa me abordou e falou: "Tia, a senhora tá tão desanimada." E eu me lembro de ter dito a ela: "Não é desânimo, eu estou desacelerando para que os meus alunos possam desacelerar na hora em que formos realizar a
prova de matemática. Se eu chego esbaforida, correndo de qualquer jeito, vou passar para eles a sensação de que as coisas estão muito agitadas. Então, quando você estiver em um ambiente agitado, principalmente com crianças, com idosos, com pessoas que você precisa acalmar, precisa transmitir uma sensação de calma, comece a fazer as coisas mais devagar, com mais consciência. E isso serve para tudo, porque nós não estamos na rodinha do hamster. Eu nem gosto de hamsters. São bichinhos aparentemente fofos, mas terríveis. E o que eu quero dizer com isso é que essa sociedade do consumo, e que hoje se tornou a sociedade do espetáculo imediatista, ela não suporta a sensação de fazermos um trabalho de modo manual, de modo progressivo. Se em janeiro eu tive tempo de me dedicar às minhas leituras, ótimo! Elas foram avançando, não fui contando. Depois, quando eu peguei no caderno onde eu registro os títulos que eu leio em cada ano, eu percebi que eram 7. Algumas ótimas e outras dispensáveis. Mas o que eu quero dizer é que ler e outras atividades também que deveriam ser para desacelerar e para focarmos estão se tornando meios de competição. Há uma trend no Instagram em que a pessoa vai postando assim fotos. O quanto eu leio numa semana? 110 páginas na segunda, 125 na terça, 200 na quarta, terminei o livro. E aí você olha aquilo e pensa, eu preciso trabalhar o dia inteiro, tá tentando fazer outra pós, outra faculdade, eu tenho questões de saúde, eu tenho uma família, meus filhos são pequenos. Como eu vou fazer isso? Não vai. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. E muitas vezes a sensação de que estamos com as leituras atrasadas é reflexo desse tipo de convívio. Aqui, por exemplo, esse livro, ele tem pouco mais de 237 páginas, digamos assim. A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. Já recomendo, depois eu vou fazer um vídeo comentando sobre esse livro. Ele é muito interessante. Mas o que eu quero dizer é que esse livro, por ser pequeno, por ser pocket, ele me acompanhou nas minhas caminhadas uma parte do tempo. Então, eu colocava ele dentro da bolsa, caminhava, sentava em determinado lugar e lia. Mais 5 páginas, mais 10 páginas. Ainda não acabei. Não é um livro que eu vou economizando, porque é diferente quando você começa a procrastinar, você começa a adiar, porque acredita que não é capaz de fazer determinadas coisas, que não está pronto, que aquele dia perfeito ainda não surgiu. Isso é diferente. Mas a questão de ler progressivamente, de saber que você não precisa correr para se livrar daquilo, para postar foto e dizer, olha, já consegui mais um. Olha, eu tô atrasado. Isso não existe. A vida que nós vivemos todos os dias, ela é constituída por todos os dias que vivemos. Os momentos que nós vivemos no cotidiano, eles constroem a nossa vida. Então, aquela sensação de você tá fazendo uma coisa e já tá pensando em outra, ela é muito mais frustrante do que se pode imaginar. Hoje em dia a gente costuma dizer que todo mundo tem TDAH, tem isso, tem aquilo, mas não são só as telas. Claro que as telas estão ocupando um grande espaço, nos tornando menos inteligentes em determinado ponto, porque uma aceleração você vai consumindo aquilo muito rápido, não há tempo de consolidar. Consolidar é fundamental. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem que parar com essa ideia de ostentar os atrasos. Ai, eu tô atrasada com as leituras, ai, eu tô atrasada com os trabalhos, ai, eu tô atrasada com isso, eu tenho que correr com aquilo. Parece chique, mas é cafona. Por quê? Primeiro porque a gente está fazendo o estilo dos outros. E depois, porque essa não deveria ser a nossa cultura. Há uma cena recorrente num dos meus filmes favoritos da vida, uma cena do filme O Diabo Veste Prada. E é naquela cena, os nova-iorquinos, eles estão pegando café, que é café caríssimo, e correndo para lá e para cá com café. Eles não param para comer, eles não param para saborear os alimentos.
Em contrapartida, eu me lembro sempre de 2 livros que eu li da Jennifer, agora não me lembro o sobrenome dela. Ela é autora de 2 livros, um deles é Madame Charme e o outro é Em Casa com Madame Charme. São 2 livros que mostram uma estadunidense que passa 6, 7 meses fazendo intercâmbio na França e vai conviver com sua família, que é de origem aristocrática. São livros muito interessantes, eu releio constantemente. Ela tem até, acho que é Jennifer Scott, alguma coisa assim. Ela tem um canal no YouTube, em inglês, que ela vai explicando o cotidiano, claro, que ela vende no estilo. Mas o que é interessante é que ela começa um dos capítulos falando que os franceses não comem em trânsito. Eles não comem correndo, eles não. E isso, na verdade, é bem interessante. Por que você deveria tomar seu café quando você está na rua e comendo o seu lanche, o seu almoço, a não ser que fosse algo extraordinário? Comida é alimento para o corpo, para o espírito, para as emoções. Comida de qualidade nos deixa felizes em mais um sentido. É um momento de gratidão a Deus por aquilo que temos, quando tem tantas pessoas que não têm. É um momento de prazer, é um luxo, porque luxo é aquilo que é especial. Então é um momento de satisfação. E aí a gente começa a correr, porque os filmes estadunidenses, entre outras coisas, estão nos mostrando que é legal ter aquele status daquela pessoa que está com uma roupa caríssima, mas que está correndo para cima e para baixo. Para quê? Nesse sentido, a cultura europeia, aquela que vive o cotidiano, vive de uma forma mais simples, com menos consumismo, mas com mais propósito, com mais intencionalidade, me parece mais tranquila. Então, não é o caso de nós nos mudarmos aqui ou ali, mas lembrarmos que se estamos lendo um livro, tá de cabeça para baixo, estamos lendo um livro, ótimo! Deixa o livro do seu lado, leva na bolsa, na mochila, vai fazendo dele sua companhia. Lê um livro em um mês, que ótimo! Significa que você teve uns momentinhos para você, respirou, relaxou, desacelerou. Porque é cafona, está sempre correndo e dizendo, vamos marcar, vamos fazer, vamos isso, vamos aquilo. Às vezes você só precisa se convencer de que não tem que competir com aquelas pessoas que fazem milhares de coisas. E não precisa ir para um spa, não precisa ir para um resort, não precisa ir para o Caribe, não precisa ir sei lá para onde. Você só precisa construir o seu cotidiano. Quando dá para viajar, excelente. E até por isso não gosto daquele negócio que chamam de zero tour, né? Hoje em dia eles fazem aqueles passeios assim, você vai bater um cartão, passando de lugar em lugar. Também não gosto desse tipo de viagem. A vida é construída de momentos, de instantes, de cotidianos. Nós não precisamos ir devagar, precisamos ir com consciência, com propósito. Assim, nós vamos construir vidas significativas, sem radicalismos, mas sem termos essa ideia de que estamos sempre atrasados. Porque, convenhamos, pessoas atrasadas não são organizadas.